Bom dia, gente, meus queridos alunos. Hoje a gente vai falar sobre metapopulações. Até o momento a gente tem tratado de populações fechadas, certo? Em que a dinâmica é dada pelas taxas de natalidade e mortalidade. E a gente vai tratar hoje de população aberta, em que a imigração e a imigração eles têm uma forte papel na dinâmica de uma população. E isso é definido como uma metapopulação. Ou seja, a espécie está distribuída em uma área composta de fragmentos, ou seja, cada fragmento vai ter uma subpopulação, conectadas pelo intercâmbio de indivíduos por imigração e imigração. Esses fragmentos eles podem existir naturalmente, heterogeneidade espacial e ilhas, por exemplo, cada ilha é um fragmento natural, né? Ou podem ser criadas pelo homem, como o desmatamento, o que pode transformar um habitat contínuo em fragmentos florestais, fragmentando a população em subpopulações. Por exemplo, aqui a gente tem a Pedra Branca, né, o maciço da Pedra Branca, e aqui a gente tem a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, e elas estão separadas por uma grande área de ocupação humana. E aqui a gente também tem algumas ilhazinhas que poderiam servir, atuar como subpopulações, né? Agora, como se deu o desmatamento na Amazônia nas últimas décadas? Isso é um ponto curioso, né? A gente tem as estradas oficiais brasileiras que cortam os biomas e a Amazônia, são chamadas de BRs, e as madeireiras elas abrem estradas secundárias ilegais em busca de áreas de alto valor econômico baseado nas quantidades de árvores de madeira nobre, né? Então eles começam a explorar essas árvores, começam a retirar essas árvores, e isso vai diminuindo o valor econômico para as madeireiras, porque a maioria das árvores de interesse já foram removidas. E o que eles fazem? Eles contratam pessoas, os grileiros, para queimar essa, essa área desmatada. Por quê? Porque ao queimar essa área desmatada, você está aumentando o valor econômico daquela área, né? Por quê? Porque essa nova área desmatada ela vai ser vendida para pecuária, por exemplo. Então, você tem uma área virgem, que tem um valor econômico dado pelas espécies de plantas de madeira nobre. Na medida que você retira, o valor econômico dessa região ela diminui, e para aumentar o valor econômico eles queimam e vendem para os pecuaristas, tá? E, portanto, os conceitos sobre metapopulações nos ajudam a entender a persistência ou a extinção da metapopulação em um mundo em fragmentação, em destruição de hábitats. Bom, o Levins foi quem deu início à teoria e à formulação matemática da metapopulação. E ele assume dois níveis de dinâmica populacional. As dinâmicas de indivíduos dentro dos fragmentos, certo? E a dinâmica dos fragmentos, ou subpopulações, que vai ser dada pela colonização e extinção da subpopulação, ou seja, da população local. Então ele vai tratar basicamente, Levins, de fragmentos ocupados ou desocupados, tá? E ele assume também que na medida que tem um fragmento que está desocupado e os indivíduos chegam a esse fragmento desocupado, eles atingem imediatamente a sua capacidade de suporte. A gente tem a definição clássica de uma metapopulação, que é uma população espacialmente estruturada, ou seja, você considera os atributos espaciais dessa metapopulação, que vai ser composta por fragmentos, ou seja, populações locais, e que interatuantes e afetadas por processos de extinção local, global e colonização. Agora, existe uma diferença entre colonização e imigração. Colonização é a chegada e estabelecimento de indivíduos em uma área livre,
E imigração é a chegada de indivíduos em uma área com uma população já estabelecida. A definição atual não difere muito da definição clássica, é uma metapopulação. Uma metapopulação é uma população espacialmente estruturada, né? E é uma população composta por populações locais ou subpopulações, que interagem através de intercâmbio de indivíduos. Tipos de metapopulação. O tipo ilha-continente, que vocês provavelmente já viram na biogeografia de ilhas, né, que o professor Bruno apresentou. Ou seja, você tem uma grande população, que é uma população que a gente vai chamar de fonte, porque ela é muito grande, por exemplo, um continente, e ele vai doar indivíduos para subpopulações, fragmentos menores, que têm uma alta probabilidade de extinção local, né? E também a gente tem tipos de populações fragmentadas. Não existe uma população, uma subpopulação fonte. Todas as subpopulações dão indivíduos para outras subpopulações, como é o caso desse esquema aqui. Todos estão intercambiando indivíduos entre fragmentos, ou seja, alta migração entre subpopulações, e de forma que a gente, aumentando a escala e considerando todos os fragmentos, a gente pode tratar isso como uma população fechada ou uma grande população. Também, outro conceito interessante que a gente tem que comentar é populações, a qualidade dos fragmentos, né? A gente tem em azul uma subpopulação em um ambiente de boa qualidade, que em inglês é chamada de source, fonte, e os círculos vazios, ou seja, em branco, é uma subpopulação em ambiente de baixa qualidade, chamada de sink, ou eu não encontrei um termo em português, tá? Mas já vamos chamar ela de baixa qualidade. Plotando isso num gráfico com relação à qualidade de hábitat, do habitat e da sobrevivência, as populações de baixa qualidade, elas vão ter uma alta mortalidade, uma baixa reprodução, o que significa que se elas não recebem indivíduos de uma população fonte boa, ela vai tender à extinção local, né? E a gente tem uma subpopulação de uma boa qualidade, que é a fonte, onde a mortalidade é menor que a reprodução, e isso gera um fornecimento de indivíduos para colonizarem áreas, fragmentos de baixa qualidade. Para explicar isso, a gente tem que imaginar que cada indivíduo e, portanto, toda a sua população, ela precisa de um território, né, para suprir suas demandas individuais e populacionais. Se esse território é maior do que a área de uma população de baixa qualidade, esses indivíduos eles não vão ter as suas demandas supridas e, portanto, vai ter uma mortalidade maior do que a reprodução. Tá? Então, isso é um conceito importante, até uma questão de conservação que a gente vai falar mais adiante. Bom, vamos voltar um pouquinho à teoria de biogeografia de ilhas, né? Que ela assume diferentes qualidades de habitat, que vai ser dada pela distância e o tamanho dos fragmentos com relação à fonte continental, né? Quanto maior a distância, menor o tamanho dos fragmentos, pior é o fragmento, pior qualidade. Então, eles tenderiam à extinção. Eles também assumem mais uma espécie, e essas espécies elas diferem na sua capacidade dispersiva e a capacidade de colonizar um fragmento vazio. Certo? A ideia geral é explicar o número de espécies em equilíbrio desse conjunto de arquipélagos, por exemplo. Agora, a gente mencionou a biogeografia de ilha por quê? Porque Levins, ele cria uma formulação teórica e matemática que marca o início do estudo de metapopulações, e o curioso é que o modelo de Lewis ele assume que existe um número constante grande de fragmentos que não se criam nem se destroem, ou seja, não são desmatados, por exemplo, mas se isso ocorre, esses processos ocorrem a uma mesma taxa. Tá? E os fragmentos eles são classificados em ocupados ou desocupados. Isso é uma simplificação.
é chamado de modelo de ocupação de fragmentos ou modelo de ocupação de partes, que é em inglês fragmentos. Ele assume, diferente da bibliografia de Ilha, que os fragmentos são idênticos. Área, qualidade e grau de distanciamento, ou seja, eles têm a mesma área, a mesma qualidade e o mesmo grau de distanciamento entre eles. Aguinha para refrescar o gogó. E os fragmentos que se extinguem, ou seja, a população local que se extingue nesses fragmentos, ficam imediatamente disponíveis para serem novamente colonizados. Novamente, quando colonizados, Levins assume que a população tende à sua capacidade de suporte. Então, é uma simplificação, desculpa, e é centrada na taxa de ocupação e desocupação de fragmentos. Dado que o número de fragmentos é constante, que todos os indivíduos que os colonizados são idênticos, não existe diferença, é possível seguir a dinâmica da proporção de fragmentos ocupados ao invés do número em si. E o que Levins formalizam como a taxa da proporção de fragmentos ocupados pelo tempo vai ser dado pela taxa de colonização, ocupação de fragmentos vazios, e a taxa de extinção de fragmentos ocupados, ou seja, a perda da população local. Esse é o modelo clássico de metapopulação, está escrito errado aqui, é espanhol, desculpa, de Levins. A taxa de colonização ela vai ser dada por C, que é a taxa de colonização local, ou seja, a probabilidade de um fragmento vazio seja colonizado por indivíduos provenientes de outros fragmentos vizinhos. P é a fração de fragmentos ocupados e 1 menos P é a fração de fragmentos vazios. Tá? E a taxa de extinção ela vai ser dada por E vezes a proporção de fragmentos ocupados, que também pode ser interpretado como uma probabilidade de um fragmento ocupado se tornar vazio, perda da população local. De forma que a gente pode ter que a taxa de ocupação a proporção de fragmentos ocupados pelo tempo vai ser dado por essa equação. Se esse termo daqui é igual ao segundo termo, a proporção de fragmentos ocupados permanece constante, estável, ou seja, dp sobre dt vai ser zero, vai ser constante. Okay? E a partir daí a gente também pode obter a proporção de fragmentos ocupados em equilíbrio, igualando essa equação a zero. Aí a gente obtém que a proporção em equilíbrio de fragmentos ocupados vai ser dada por 1 menos a probabilidade de um fragmento ser extinto, ou seja, a população local ser extinta, e a probabilidade de um fragmento vazio ser ocupado. Né? Quando que essa probabilidade de extinção é igual à probabilidade de colonização, são iguais, esse valor é igual a 1, e 1 menos 1 é 0, e a proporção de fragmentos ocupados ela vai tender a 0. Isso pode ser também um ponto de equilíbrio. Tá? Porém, se que é a probabilidade de extinção local, é igual a 0, a proporção de fragmentos ocupados ela vai tender a 1. Então, falando de proporção, de 0 a 1, tá? Ou 0 a 100%. Ou seja, todos os fragmentos vão tender a ser ocupados. E isso vai ser P, ou seja, a proporção de fragmentos ocupados em equilíbrio, ele é estável frente às perturbações. A metapopulação tende a retornar a essa proporção de fragmentos em equilíbrio ocupados. E é análogo ao modelo logístico que foi proposto por Hanskin em 1996. Não vou entrar em detalhes da derivação disso para o modelo logístico, tá, gente? Agora, se a probabilidade de extinção local ela é maior que 0 e menor que a probabilidade de colonização local, a proporção em equilíbrio
de fragmentos ocupados ele vai ser maior que zero. Ou seja, a população lá vai persistir, porém um mosaico flutuante de fragmentos ocupados e desocupados. Então vocês têm que imaginar fragmentos que estão horas desocupados, que foram extintos, e horas ocupados. Então você tem os fragmentos oscilando com relação à ocupação ou fragmentos livres. Agora, interessante, gente, a gente pensar em termos epidemiológicos, porque existe uma derivação de um parâmetro epidemiológico, que é o número reprodutivo básico, com relação à metapopulação. Do ponto de vista de um vírus, por exemplo, ou de uma bactéria, um patógeno, a gente vai ter, primeiro, a epidemiologia ela vai separar a população em subpopulações. Vocês vão ter os indivíduos, como a gente já mencionou nas aulas anteriores, que são suscetíveis, ou seja, eles não têm defesas imunológicas contra o patógeno, e a gente pode interpretar esses indivíduos como fragmentos não ocupados a partir do ponto de vista do patógeno. Tá? Na medida que esses indivíduos suscetíveis são infectados, existe um período de tempo, né, em que esse indivíduo infectado ele não infecta os outros indivíduos, porque a quantidade de patógeno interna ela está crescendo, mas é baixa, ou seja, ela não vai fornecer novos indivíduos para colonizar novos suscetíveis. E isso pode ser interpretado como fragmentos ocupados, porém não doam indivíduos para colonizar novos fragmentos, ou seja, novos suscetíveis. Na medida que aumenta a carga interna do patógeno, esses indivíduos infectados eles podem, agora sim, infectar novos suscetíveis, indivíduos suscetíveis. E, ao longo do tempo, esses indivíduos infectados eles podem se recuperar pelo sistema imunológico ou podem morrer. Isso vai representar uma extinção local, porque esses indivíduos eles não podem mais ser infectados pelo mesmo patógeno. Óbvio que existem doenças em que você vai ter que os indivíduos eles se recuperam, mas o sistema imunológico, com relação ao tempo, ele diminui sua eficiência e eles podem se tornar novamente suscetíveis, ou seja, fragmentos livres potencialmente colonizáveis, como é o caso da malária. Tá? Então você tem a epidemiologia do ponto de vista do patógeno olhando para os indivíduos como se fossem fragmentos. E isso é verdade. Bom, com relação à invasão, o sucesso da invasão do patógeno, de um patógeno, a gente tem um número, o R0 ele é o número reprodutivo básico, que é o número de infecções secundárias, ou seja, ele infecta os indivíduos suscetíveis, eles se tornam, com o tempo, infectados e infectam outros indivíduos, e são essas novas infecções desses indivíduos que são chamadas as infecções secundárias. Então, o R0 ele é análogo ao fitness, que vai medir o fitness dos seus netos, ou seja, você tem a primeira leva de infecção e esses infectados infectam outros indivíduos, são as infecções secundárias, a partir da introdução de um indivíduo infectado numa população composta apenas por suscetíveis. Esse número reprodutivo básico é maior que 1, a infecção ela vai invadir e vai se estabelecer na população. E, do ponto de vista do patógeno, o número reprodutivo básico é o número de colonizações secundárias, a partir de um fragmento ocupado e uma metapopulação composta apenas por fragmentos desocupados. Essa é a analogia. Igualmente, se um fragmento que é ocupado, ele coloniza mais de um fragmento ao longo do tempo, a proporção de fragmentos ocupados ela vai aumentar e a metapopulação ela pode persistir. E isso, voltando aqui para a visão do patógeno, uma doença consegue invadir uma população e persistir se ao longo do período da infecção o indivíduo infectado contamina mais de uma pessoa e, do ponto de vista da metapopulação,
a metapopulação irá aumentar a proporção de fragmentos ocupados se um fragmento ocupado coloniza mais de um fragmento vazio. Tá? Super simples. Ou seja, a gente pode ter um mesmo gráfico com relação à invasibilidade de uma doença usando o número reprodutivo básico. No nosso caso, a gente tem aqui a probabilidade de colonização de fragmentos desocupados sobre a probabilidade de extinção de fragmentos ocupados. Se isso é maior que 1, a proporção de fragmentos ocupados em equilíbrio, ela vai aumentar, vai tender a 1, se R0 é maior que 1. Se R0 é menor que 1, a população ela vai tender a um outro ponto de equilíbrio com relação à proporção de fragmentos ocupados e desocupados, que é 0. Tá? Mas aqui você vai ter um conjunto de fragmentos ocupados por fragmentos desocupados em equilíbrio, a partir desse valor de 1. E que vai gerar um aumento da persistência da população com um número reprodutivo básico. Agora, com relação à persistência da metapopulação, ela vai ser um balanço entre a ocupação de novos fragmentos e a qualidade desses fragmentos, como a gente já viu. Por exemplo, a gente tem, com relação à persistência dinâmica fonte e fragmentos de baixa qualidade, que é chamada source sink. Tá? E, ou seja, a gente pode encontrar uma população em um ambiente de baixa qualidade se existe um influxo grande de indivíduos de uma subpopulação de um fragmento de boa qualidade. E isso vai diminuir o risco de extinção desses fragmentos de baixa qualidade devido à imigração de indivíduos de fragmentos vizinhos de boa qualidade. Agora, a extinção ela está relacionada à quantidade mínima de fragmentos, que é análogo ao mínimo populacional. E isso está relacionado também à distância entre fragmentos, né, ou seja, a capacidade dispersiva da espécie, e a qualidade do fragmento, ou seja, o tamanho do fragmento necessário para suprir as demandas individuais e populacionais. E todos esses processos, ou seja, a quantidade mínima de fragmentos, ela é análoga ao mínimo populacional viável, né? Você tem que ter um número de indivíduos mínimos para a população ela crescer e se estabelecer. Abaixo desse mínimo populacional é mais difícil encontrar parceiros, comida, né? E são mais suscetíveis a perturbações. E são processos estocásticos de probabilidade, ou seja, você simplesmente por azar pode não encontrar um parceiro reprodutivo ou escolher mal uma parte do fragmento que não vai permitir que você sobreviva. Então, são processos estocásticos, tanto com relação ao tamanho populacional dentro dos fragmentos, como a quantidade de fragmentos. Tá? Isso é importante para a conservação. Então, a princípio, a gente, se for assumir um mundo fragmentado em fragmentação, a gente tenderia a escolher e conservar fragmentos grandes por causa do território necessário para essa espécie poder persistir, e próximos, ou seja, que estejam dentro da capacidade dispersiva dos indivíduos. Agora, os fragmentos de baixa qualidade, eles também podem ser importantes para a conservação. Por quê? Porque vamos imaginar que temos aqui em azul, são os fragmentos de boa qualidade, mas eles estão distantes entre eles. Eles estão além da capacidade dispersiva da espécie.
Então, o fragmento de baixa qualidade ele vai atuar como uma ponte entre fragmentos bons, porque eles estão dentro da capacidade dispersiva da espécie. E não só isso, né? Isso vai gerar, no total, uma maior diversidade da população, da metapopulação. Né? Porque quanto menor a quantidade de indivíduos, maior a endogamia, isso eu poderia ter falado no slide anterior, um mínimo populacional, maior endogamia, maior frequência de alelos recessivos e que tenderiam à extinção local. Então é importante também por causa da diversidade total da espécie. E como são fragmentos que a mortalidade é muito maior do que a reprodução, a gente vai observar, a gente pode supor que por causa dessa baixa qualidade, esses indivíduos em fragmentos de baixa qualidade estejam sujeitos a grandes pressões de seleção, o que pode gerar uma seleção genética de indivíduos que sobreviveriam a essa baixa qualidade. E podemos até supor que isso poderia gerar um processo de especiação, né? Ou seja, levar a uma criação de uma subespécie ou de uma outra espécie completamente diferente. Então, existe aqui a importância desses fragmentos vazios, que também podem ser chamados de corredores ecológicos, que são linhas, né, de florestas que, por serem de baixa qualidade ambiental, não vão suprir as demandas individuais da população, mas que eles servem de conexão para outros fragmentos bons. Agora, o interessante, gente, é que a gente pode interpretar a metapopulação usando a nossa função R, assumindo todos os fragmentos, ou seja, metapopulação como uma população fechada. Tá? A gente vai ter o R, uma população fechada que vai ser dado pelas taxas de natalidade e de mortalidade, como a gente já cansou de ver, e transportando isso para a metapopulação, que está também escrito errado aqui, que o Felipe é dislexo, a natalidade a gente vai interpretar como novas colonizações, ou seja, a colonização de fragmentos vazios, pelo número total de fragmentos, e a mortalidade vai ser análogo à extinção das populações locais, dividido pelo número total de fragmentos. Então, a gente poderia também, como a gente fez para competição, cooperação, predação, uma população fechada, usar o R, que aqui seria a taxa de mudança da proporção de fragmentos ocupados por fragmentos desocupados, usando essa simples formulação e analogias com relação à natalidade e mortalidade. Então, eu acho que é isso, gente. Basicamente isso. É um tema bem simples, né? Real, porque o mundo é fragmentado, e a gente apresentou o modelo de Levins, que pode ser interpretado como um modelo nulo para outros tipos de modelo, que assumem dinâmicas populacionais em cada fragmento, ou modelos espacialmente explícitos, que consideram a posição dos fragmentos, seus tamanhos, suas distâncias, mas Levins ele assume que todos os fragmentos são iguais com relação ao tamanho, qualidade e distância, e isso pode servir como modelo 1 para a expansão de outros modelos metapopulacionais. Isso foi de extrema importância para abrir esse campo na área de ecologia e dinâmica de população. Então, é isso, gente.